palavra, que Deus vai usar o pastor aqui, Paulo, que veio nessa noite ser instrumento de Deus. Veio nessa noite pregar a boa nova de salvação. E creio que Deus vai usar ele. Glória, Como glória. tem usado cada pessoa que se coloca na mão de Deus, Deus usa. Até as criancinhas foram usadas aqui. Glória. Adorando, glorificando esse Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Santo Deus, poderoso Deus. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, creio que o Senhor está na casa, Senhor, do teu filho, do teu instrumento, do teu sacerdote, para falar conosco, Senhor. Nessa noite, somos só instrumento, mas tu és sábio e inteligente, Espírito Santo. Tu és aquele que opera, tu és aquele que toca nos corações das pessoas. Nós só somos instrumento, o pastor Paulo vai ser instrumento teu, mas tu que convence, Senhor, o pecador do seu pecado, é tu que gera arrependimento, Espírito Santo. É tu que opera no meio da igreja, é tu que é poderoso para abrir os olhos, Senhor, espiritual, para a pessoa entender e compreender que a graça é um presente de Jesus Cristo. A graça, a salvação, ele não merecia, mas Jesus veio, aleluia, entregou a vida, ressuscitou, está vivo e tem o reino para nós. O reino eterno, reino de paz, de harmonia e de comunhão. São bons que os homens e irmãos verem união, porque lá o Senhor ordena a bênção. Nós estamos unidos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. A igreja está unida aqui para receber o teu conselho. Fala, Jesus. Fala, Espírito de Deus, que a tua igreja ouve nessa noite. Amém. Aplauda Jesus bem forte. Deus, aleluia. Então, o pastor Paulo tem a mensagem de Deus nessa noite. Glória. Glória a Deus. Quero nesta noite Aleluia. saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Glória a e Deus. Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero convidar você nesta noite que está de posse da sua Bíblia a abri-la conosco no Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Segundo João, capítulo de número 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. João, capítulo de número 14, versículo 1 ao versículo de número 6. Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus e agradecer o nome do Senhor por cada família que aqui está representada nesta noite, que Deus possa estar abençoando a vossa casa, a vossa família, e que esta palavra possa estar produzindo frutos dignos de arrependimento em cada coração. Lemos a palavra de Deus. João, capítulo de número 14, verso 1, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vós preparar lugar, virei outra vez e vós levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Verso 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Louvado seja Deus. Vamos repetir esse último versículo. Disse-lhe Jesus. Mais forte. Disse-lhe Jesus. Disse-lhe Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Louvado seja Deus. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai querido que está no céu. Meu Deus, eu te peço nessa noite, Pai, fala conosco, meu Senhor, dos céus e da terra. Deus, fala com a tua igreja, Pai, nesta noite, Deus, conforme o teu querer e
necessidade de cada um dos teus filhos. Meu Deus, quebranta, Pai, todo mal, todo levante, atrapalho, embaraço, impedimento, setas malignas do adversário contra nossas vidas, contra as famílias, Pai, nesta noite. Meu Deus, eu te peço, coloca o teu anjo com a espada de fogo para pelejar, para guerrear, Senhor, por cada um dos teus filhos. Nesta noite, Pai, que vinha, Pai amado, nesta noite, o teu Santo Espírito de Deus está operando no nosso meio, ó Pai, restaurando os contritos de coração, restaurando, ó Pai, aquele que estão magoado, ferido, sarando as feridas do corpo, da alma, Senhor, nesta noite. Opera, Senhor, as maravilhas do Senhor, salvando, libertando aquele que se encontra, Pai, distante do teu caminho, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Podem sentar, igreja do Senhor. Amada igreja do Senhor, quero nesta noite estar falando acerca desta grandiosa missão que Cristo confiou a cada um de nós. Estarmos anunciando, estarmos apresentando a Ele as nossas vidas diante da presença de Deus. Quando nós lemos este versículo de número 6, Jesus Cristo, Ele disse para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas quando nós lemos esse contexto e esse texto sagrado da palavra de Deus, quando Ele estava falando para os seus discípulos acerca do que estava por vir, do que estava acontecendo na sua vida aqui na terra e daquilo que ele estaria acontecendo após a sua partida, para estar indo morar novamente com Deus no céu, sentado no trono da sua glória. Ele preparou os seus discípulos para o que poderia estar acontecendo após a sua partida, após ele sair da sua terra, da sua casa, onde ele estava habitando, e cumprir a sua promessa de estar cumprindo a palavra do Pai Todo-Poderoso e voltar para o seu Pai, o Pai que é Deus, aleluia. Jesus é o Filho e o Espírito Santo de Deus que habita em mim e habita em você, o Consolador, a qual Ele não deixou nenhum de nós sozinho, desamparado, órfãos ou viúva, desprotegido da graça do Pai Todo-Poderoso, mas Ele veio e preparou, aleluia, a cada um de nós, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, preparada para mim, para você, igreja do Senhor, aleluia. Ele estava dizendo, igreja, que nós temos direito de uma promessa, de uma herança, de cada um de nós podermos um dia estar com Ele novamente. Nós que entregamos, aleluia, o nosso coração, a nossa vida, para Ele morar conosco para a eternidade. Glória a Deus. Mas por que nós escolhemos caminhos que não são o caminho de Deus? Eu vou te explicar nesta noite. Olha o que Provérbios 14:12 diz: há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o fim deles é os caminhos da morte. Mas o caminho de Jesus é a vida. O caminho com Jesus é paz. O caminho com Jesus é caminho de felicidade. Glória a Deus. É diferente, é inverso dos caminhos dos homens. É diferente daquilo que nós queremos para nossas vidas. Provérbios 4, verso 19 diz assim: o caminho do ímpio é como a escuridão, nem conhece aquilo que está tropeçando. O caminho do ímpio
ele não sabe a pedra aonde vai tropeçar. Mas o caminho com Jesus, a luz, ele disse: eu sou a luz do mundo, e todo aquele que me segue não andará em trevas. Todo aquele que vê a luz do mundo, ainda que ele esteja cego, ele vai estar conseguindo enxergar aonde o tropeço está, para que ele não venha cair e ficar prostrado, para que ele não venha estar ficando morto. Jesus é o caminho. Em Provérbios 10, 29 está escrito: o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. Ruína virá àqueles que praticam a iniquidade. O caminho parece ser agradável, o caminho parece ser bom, a qual escolhe esses caminhos que vai trazer ou causar as consequências por aquilo que a pessoa produz. E 1, 2, 3, 4 pode dar certo, mas geralmente a pessoa cai num caminho de iniquidade. É diferente daqueles que procuram o caminho com Cristo, é diferente daquele que procura o caminho, a verdade e a vida. É diferente daquele que procura fazer o oposto, porque Isaías vai dizer: quem estará alcançando a salvação do Senhor? A quem se manifestou o braço forte e poderoso do Senhor nosso Deus? A quem estará chegando a hora da transformação? A quem poderá estar alcançando aquele que estiver no caminho errado? O Senhor nosso Deus, ele te encontra. O Senhor nosso Deus, ele te vê. Glória. O Senhor nosso Deus, ele olha para você que se encontra no caminho da iniquidade. Provérbios 15, 24 diz: mas para o sábio o caminho da vida é para cima, para aqueles que se desviam, aleluia, é para o inferno. Que estar embaixo é o oposto, irmãos. O caminho do sábio, ele vê o céu, vê a nova vida, vê a esperança, vê algo de transformação na vida dele, através da pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando muitos de nós, muitas das vezes, chegamos no fundo do poço, chegamos aonde ninguém nem olha mais para nós, chegamos no lamaçal do pecado, da idolatria, da feitiçaria, da macumbaria, chegamos, aleluia, no fundo da poço, aonde gastamos tudo com o que o mundo pode nos oferecer, mas nós voltamos e paramos e dizemos: para onde eu vou? Quem vai estar comigo? Quem vai me socorrer? Quem vai estender a sua mão para me tirar do fundo do poço? Quem vai estender a sua mão para me ajudar quando eu não tiver mais bens materiais? Quem vai estender a sua mão para me tirar desse lamaçal do pecado quando eu não tiver mais nada? Quando eu tiver gastado o meu dinheiro com a maconha, com o cigarro, com o crack, com o êxtase? Quantas pessoas, aleluia, nós estamos vendo caminhando nesses caminhos errados e gasta tudo o que possui, mas quando está lá no fundo do poço, ele ouve a voz de Jesus. Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa te salvar, nem os seus ouvidos estão agravados para que nem possa ele te ouvir o teu clamor. Verso 2: mas as vossas iniquidades fazem a separação ou a divisão entre vós e o vosso Deus,
entre vós e o vosso Senhor Jesus Cristo, entre aquele que te dá a vida e entre aquele que pode tirar a tua vida, entre aquele que te fortalece e entre aquele que te derruba, entre aquele que estende a mão para salvar e aquele que aponta o dedo para te condenar. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Este é o caminho que o homem trilha, queridos. Esse é o caminho que muitas das vezes nós escolhemos para nós. Os caminhos que aos homens parecem ser bons, proveitosos, mas quando nós observamos, estamos caindo no laço da morte. Estamos caindo diante de uma cilada. Estamos caindo diante de um abismo, onde muitas das vezes ficamos prostrados, onde não tem mais esperança, onde os próprios amigos viram a costa para nós, diz não tem mais jeito, não tem mais solução, até mesmo muitos dos nossos parentes viram a costa para nós e diz não tem mais solução para este usuário de crack, não tem mais solução para esta prostituta, não tem mais solução para este ladrão, este homicida, não tem mais solução para este homem ou para esta mulher, não tem mais jeito, ele está perdido. Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus, aleluia, o nosso Senhor da nossa vida, igreja do Senhor, a esperança. Glória a Deus. Para uma árvore que foi cortada, que com o cheiro das águas, das primeiras chuvas, ela vai brotar novamente para estar, aleluia, grelando, para estar brotando, aqueles galinhos, aquelas folhinhas lindas, aquela árvore vai produzir frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus. Provérbios, capítulo de número 15, verso de número 19. O caminho preguiçoso é como a sede de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. Até isso, irmãos, é diferente um do outro. É diferente do caminho do Senhor. É diferente do caminho da vida eterna. É diferente do caminho da salvação. É diferente daquele que tem Cristo na sua vida para aquele que não tem Cristo. É diferente o caminho do justo e o caminho do ímpio. É diferente o caminho do trabalhador e o caminho do preguiçoso. Muitos começam a dizer, tem um leão ali na esquina, vai me morder. Muitos têm preguiça de levantar para fazer a obra do Senhor nosso Deus. Eu não vou porque eu tenho medo da feiticeira. Eu não vou porque eu tenho medo do alcoólatra. Eu não vou pregar para ele. Eu não vou pregar para ela porque ela pode se levantar contra a minha vida. Não é isso que Deus quer para ti, queridos. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. Ele quer que nós sejamos ferozes, que sejamos fortes e corajosos, que sejamos diante da presença de Deus, fiéis diante da sua presença. Glória a Deus. Provérbios, capítulo de número 16, verso 7. Sendo os caminhos dos homens agradáveis ao Senhor, até aos seus inimigos, faz que tenha paz com eles. Olha como é diferente, irmãos. Eu vou entrar na seara do caminho do Senhor. Falei sobre o caminho dos homens e vou entrar na seara do caminho do Senhor. Prepare o cinto, porque é estreito. Prepare o cinto que possa te fazer chorar. Prepare o teu coração para ouvir aquilo que Deus tem para nossas vidas. Porque o caminho do Senhor nosso Deus é diferente do caminho do homem. O caminho dos homens faz você ir para caminho que você vai querer chegar. Mas o caminho do Senhor nosso Deus é diferente. Se Ele te coloca no seu caminho,
você não faz mais o seu querer e a sua própria vontade. Graças a Deus. Você não faz mais aquilo que você quer fazer. Você não faz mais aquilo que agrada a você fazer. Quando Deus te chamar para seu caminho, vai ser diferente. Primeira coisa, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. 3 coisas. Negar nós mesmos, a própria vontade do seu querer, desejo da sua carne, vontade própria. Eu não faço mais o que não é para fazer. Eu não posso mais fumar maconha, eu não posso mais roubar, não posso mais matar, não posso mais prostituir, não posso mais estar ali numa jogada de jogo, eu não posso mais estar, aleluia, no caminho dos ímpios, porque agora você vai ser crente. Você vai entrar no caminho. Não é mais nos caminhos, é o caminho. O caminho. Glória a Deus. Caminho, a verdade e a vida. Negou a si mesmo. Quer entrar nesse caminho? Mateus capítulo de número 7, versículo 13, verso de número 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Olha como é fácil o caminho espaçoso, né? O caminho lá fora é fácil de entrar. O caminho lá fora é bom para alguns. Todo mundo quer estar feliz lá fora. Alguém já viu alguém triste na festa de carnaval? Aí a gente pergunta depois que acaba: foi bom o carnaval? Rapaz, eu gastei meu dinheiro todinho. Estou liso, não tem nenhum remédio, nem um sorrisal. O dinheiro de comprar um sorrisal para dor de cabeça. Estou com o estômago doente, estou passando fome, estou passando frio, estou passando desempregos, que muito perde até o emprego, irmãos. Mas porque é espaçoso o caminho. É fácil, mas muitos não voltam. Muitos perdem o que é mais precioso que a sua própria vida. Muitos perdem até mesmo o casamento, muitos perdem filhos e filhas, porque se perde para a morte. Mas agora vamos entrar na porta estreita. Jesus disse: eu sou a porta estreita, o caminho apertado, que leva à vida, e poucos há que a encontram esta porta estreita. É tão estreita para nós estarmos andando, que não passa 2 um do lado do outro. Não passa pai arrastando o filho para entrar lá, não. Não passa mãe arrastando a filha para entrar no reino do céu. Pelo contrário, Jesus Cristo disse: aquele que vir após mim, quiser me seguir, tem que tomar a sua cruz e seguir. Aí Mateus capítulo de número 11, verso de número 28 diz: vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Trocai o jugo pesado que você carrega pelo jugo leve e suave de Jesus Cristo. Que fardo pesado é esse, queridos? É o fardo do pecado. É o fardo que você tem sobre as vossas costas. Mas Jesus pagou um preço para nós da vida e vida com abundância. Jesus pagou com a vida dele para que eu e você possa ser salvo. Jesus pagou com a vida dele para que nós possamos um dia estar sendo perdoado dos nossos pecados, que nós possamos um dia estar entrando no caminho, na porta estreita que vai te levar para o caminho da salvação eterna.
e te tirar do caminho da perdição eterna. Só tem dois senhores: Jesus e Satanás. Só tem anjos e demônios. Só tem Deus e Satanás. Entenda uma coisa: Jesus, ele morreu para te salvar. Glória a Deus. Lucas capítulo 19, versículo de número 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós todos estávamos perdidos no mundo lá fora. Mas quando Jesus de Nazaré, ele veio à terra, morreu, foi crucificado, foi levado de volta para o braço do Pai, mas ele disse: eu não deixarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estarei enviando o Consolador, o Espírito Santo, para que aonde eles estão eu possa estar com eles. Glória a Deus. Para você poder estar suportando, para que você possa estar entrando na casa do Senhor nosso Deus, para que você possa estar tendo nesse caminho estreito, nesse caminho apertado, aquilo que Deus quer que você esteja fazendo. Salmo de número 119, verso 1 diz: bem-aventurados aqueles que trilham caminhos retos e não andam segundo os seus próprios queridos, mas andam na lei do Senhor. Glória. Qual é a lei do Senhor, irmãos? O Salmo de número 1 diz assim, ó: bem-aventurado é o varão que não anda mais segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor nosso Deus, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Porém, não são assim os ímpios. São como a moinha que o vento espalha. Alguém sabe o que é moinha? Aquele pozinho da madeira. Alguém já tentou ajuntar ele depois que ele espalha? Alguém já tentou, aleluia, estar juntando um pouco de fumaça quando ela se espalha? Alguém vai conseguir? Não. Assim é a nossa vida, irmãos. Nós plantamos alguma coisa boa para Deus, então nós vamos colher alguma coisa boa. Mas se nós plantarmos coisa ruim, nós vamos colher coisa ruim. Mas tem, queridos, a solução para nossas vidas. Tem pessoas que dizem assim: não tem mais jeito para mim, porque eu já pequei, eu já matei, eu já roubei, eu já adulterei, eu fiz tanta coisa ruim. Mas a Bíblia diz, queridos, aonde superabundou o pecado, a graça de Deus habitou. Glória a Deus. Aonde tem muito pecado, a presença de Deus ele entra para fazer a mudança, para estar tirando o que não presta e começar a dar frutos bons, frutos que venham a produzir 100, outros produz 10, outro produz 5, outro produz 20, outro produz 50, para que a figueira possa dar frutos, para que possa estar o Senhor nosso Deus operando em vossos corações. Quando nós podemos fazer isso, queridos? Apocalipse, capítulo de número 2, verso 4, diz assim, ó: tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Apocalipse, capítulo 2, verso 5, diz assim: lembra-te, pois, da onde foi que tu caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres.
lembra-te, pois, da onde foi que tu caíste. Amor de Deus. Que amor é esse, querido? Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o direito da vida eterna. Glória a Deus. Eu estou falando, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Jesus é a vida para todos nós, para que a gente possa andar na presença do Senhor, para que a gente possa deixar os nossos caminhos e entrar no caminho do Senhor, para que a gente possa ter vida com o Senhor nosso Deus e não desfrutar das coisas negativas desta vida. O Salmo de número 37, verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará por mim e por você. Glória. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, ele começa a trabalhar em nós. Quem já leu Jeremias 18? Jeremias 18 conta a história de um homem que estava com o propósito de fazer um vaso. E ele estava fazendo com aquele barro, aquele vaso. E aquele oleiro estava fazendo aquele barro ficar moldado. Mas neste intervalo, aquele vaso cai da sua mão. E quando aquele vaso cai, ele começa a dizer: o que vai acontecer agora? Aí Deus fala para ele dizendo assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro com este vaso? Assim sois vós na minha presença, ó casa de Israel. O vaso quebrou na mão do oleiro, ele começou a fazer de novo. Aquele vaso foi moldado, foi transformado e ficou perfeito diante da presença de Deus. Assim somos nós diante da presença de Deus. Um vaso velho Deus transforma num vaso novo. Uma velha criatura Ele transforma numa nova criatura. Aquilo que não prestava mais agora vai ficar perfeito e agradável diante da presença de Deus. Aquilo que estava para ser jogado fora, agora Deus vai estar moldando para que possa habitar dentro de mim e dentro de você, para que Ele possa habitar dentro de nós. Aí eu vou citar um exemplo aqui. Quem já leu a história de Pedro, apóstolo de Jesus Cristo? Pedro, homem velho, pescador, acostumado a pescar. Pedro, valente, acostumado a trabalhar com barco, com pesca. Mas Jesus chega para ele e diz assim: Pedro, tu és um pescador de peixe, Pedro. Sim, Senhor. Eu sou acostumado a pescar peixe, grande, pequeno, forte, pequeno, fraco. Acostumado com rede. Mas, Senhor, nós passamos a noite toda e não pegamos nada. Lança a tua rede, Pedro. A multidão de peixe veio. Daqui a pouco ele está ali, no meio de uma tempestade. Jesus está dormindo na porta do barco. Jesus está lá dormindo e o vento derrubou o barco lá para cá. No meio da tempestade ele vai lá: ei, Jesus, nós estamos naufragando, Jesus. E tu está aqui dormindo, Jesus. Socorre-nos. Glória a Deus. Homem de pequena fé. Homem, calma-te vento, calma-te tempestade, porque o Senhor está na casa.
O Senhor está no barco. O Senhor está ali para trazer vida e vida com abundância diante da presença de Pedro. Glória a Deus. Eu não sei o tamanho da tua tempestade. Eu não sei o que tem assolado a tua fé. Eu não sei qual doença tem te assolado. Eu não sei qual câncer tem te afligido. Eu não sei qual pecado tem te causado dores. Mas o Senhor está para te fazer vencer os levantes da vida. O Senhor está para mudar o teu caráter, a tua pequena fé. Passa-se os meses, passa-se os dias. O mesmo Pedro que pôde andar sobre as águas, o mesmo Pedro que vai estar sendo transformado de pescadores de peixe. Aí Jesus vai dizer assim para ele: Pedro, tu quer me seguir, tu quer andar no meu caminho? Agora eu vou te transformar num pescador de homens. Um pescador ganhador de alma. Eu vou te transformar num pescador para o reino de Deus. Eu vou estar te capacitando, eu estarei contigo até a minha partida. Aí Jesus vai dizer para ele assim, ó, quem lembra daquela espadinha que ele tinha? Aquela faquinha. Alguém lembra daquela faquinha lá no passado? Cortava peixe para tudo quanto era lado. O rei que fazia dele o que queria. Mas vai chegar uma hora que ele vai dizer assim, ó, Pedro, é necessário tu deixar a tua espadinha ali, ó. Ele corta a orelha do soldado mau. A tua espada, mete ela na barriga. Ele ainda estava precisando ser transformado. Você sabia que Pedro só se converteu quando o galo cantou? Olha como foi diferente, né? Pescador, andou sobre as águas, viu o pão multiplicar, viu o peixe multiplicar, viu o paralítico andar, viu o leproso ser sarado da sua lepra, viu homem morto ressuscitar, viu a sua própria sogra doente com febre, prestes a morrer. Teve ali diante de Jesus na sua casa, mas ele ainda continuava com aquela espada. E aí ele não tinha se convertido. Aí Jesus está na mesa dizendo assim para ele, olha, antes que o galo cante, um de vós 3 vezes me negará. Todo mundo, ó, calou. Aí quando o galo canta, o que é que ele diz? O arrependimento. Eu me arrependo de não ter falado o que estava acontecendo, por causa do medo. Aí quando o galo cantou, ele se lembrou da palavra lá na mesa. O meu Senhor me avisou. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negará, Pedro. Mas eu faço uma pergunta para ti, Pedro. Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Amo o Senhor. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Aí vem a promessa. Pedro, tu és uma rocha. Tu és duro. Tu és um homem que precisou ser lapidado. Tu és um homem que precisou passar por todo o processo de libertação, de transformação. Mas eu tenho uma promessa para ti. A chave do reino de Deus entregarei em tuas mãos. E as portas do inferno não prevalecerão contra ti e a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ti e a minha igreja. Glória a Deus. Aí Cristo
vai ser crucificado para nos dar o caminho, a verdade e a vida. A vida, o direito de vida eterna. A vida com Cristo é diferente, irmãos. Quem aqui já teve um parente morto? Ou que morreu de doença? Alguém que morreu? Você sabia que quando alguém morre com Cristo, a Bíblia diz que eles vão ressuscitar primeiro do que nós. Aqueles que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Olha que privilégio é esse, queridos. A vida com Cristo, ela não é apenas... Alguém sabe quantos anos Cristo tinha quando foi morto? Morto a modo de falar. Porque 33, né? Só que ele não foi morto, irmãos. Você sabia que ele se entregou por nós? Ele disse lá na cruz: Pai, ninguém toma a minha vida, eu a dou. Glória. Pai, está consumado, está cumprido o meu dever aqui na terra. Eu concluí a minha missão vindo à terra e vou voltar para o céu. Alguém sabe onde é que ele está hoje em dia? À direita de Deus Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você, até mesmo com gemidos inexprimíveis. Quando você não tem mais palavra, quando você não tem mais lágrima, quando você não tem mais força para caminhar, quando você não tem mais lágrima nos seus olhos para derramar pela sua casa, pela sua família, ele intercede ao Pai. Dá saúde para aquela esposa, dá saúde para aquele pai de família, dá saúde para aquela criança, dá saúde para aquele jovem. Liberta ele, Jesus, liberta ela, Jesus, liberta ele do cigarro, da maconha, do crack. Ele tem vida e vida com abundância. Ele tem saúde para a tua casa. Ele tem propósito. Ele tem o desejo de te salvar, de te libertar e cumprir a promessa dele para com as nossas vidas. Qual é a promessa, querido? A nova morada. Quem está cansado de andar nessas ruas emburacadas? Quem está cansado de andar e sujar ali o seu pé no barro, na lama? A Bíblia diz que lá na Nova Jerusalém, novo céu e nova terra, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais nenhum tipo de aflição, mas haverá uma nova cidade, a qual ele foi preparar para cada um de nós. E tem até no meio da praça uma árvore que dá aos seus frutos a cada mês, e até as folhas ela serve para a saúde das nações. Ela serve para curar eu e curar você. Ela serve para te fortalecer, te renovar. Ela serve, aleluia, para te rejuvenescer. Ela serve, aleluia, para fazer como ele fez, aleluia, em João Batista, para fazer como ele fez, aleluia, em Paulo, para fazer como ele fez em Silas. Para te transformar, para que um dia você possa estar com ele, irmãos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Jesus tem vida, assim como ele fez na casa de Marta e Maria. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Marta estava com um morto dentro de casa. Quando Jesus soube da notícia, estava com 2 dias já. Mas ele não volta para a casa de Marta, ele vai cumprir a missão dele.
4 dias depois, ele retorna para a casa de Marta e Maria. Lázaro já estava no estado de putrefação ou decomposição. Já estava cheirando mal. Mas a pergunta foi: aonde colocaram o corpo do meu amigo Lázaro? Colocaram num sepulcro, colocaram numa cova. Me levem até lá. Aí ele chama o Pedro, chama João, chama Marta e a Maria e diz assim para elas: se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Glória a Deus. Lázaro, vem para fora. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, traz vida, Senhor, nesta noite, Pai. Traz cura, Senhor. Transforma, meu Deus. Quebranta, Pai, nesta noite os corações endurecidos para a Tua palavra. Oh, Deus maravilhoso, Pai. Eu quero te fazer um convite nesta noite. Tem alguém que está afastado do caminho do Senhor? Tem alguém que está caminhando por caminhos tortuosos? Tem alguém que se afastou por falta de conhecimento da palavra de Deus? Eu quero te convidar nesta noite a voltar para o caminho, a estar andando na presença de Deus, a estar voltando para o primeiro amor. Tem alguém? Faça assim com a sua mãozinha. Tem alguém que está afastado do Senhor? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém que precisa nesta noite confessar o nome do Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Pastor, eu sou obrigado a fazer isso. A Bíblia diz assim, ó, Mateus 10, 31. Se tu me negares, se tu me confessares diante dos homens, eu também te confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas se tu me negar diante dos homens, eu também te negarei diante de meu Pai que está no céu. Romanos 10, 9, se não me falha a memória, o 9 e 10, diz assim, ó, a saber que com a tua boca se crê para e se faz confissão para a remissão dos pecados. E com o teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aleluia. Então não tem outra porta, não tem outro caminho. Você pode rodar por onde você quiser ir, mas só existe a porta estreita que leva para o céu, só existe um caminho apertado, e só existe um que pode te salvar ou te condenar. Quando vai ser isso? No dia do julgamento final. Ele vai chamar cada um de nós pelo nome. Se o teu nome estiver escrito no livro da vida, ele vai dizer assim, ó, seja bem-vindo, meu filho. Mas se não tiver o meu nome escrito, apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Aí nós não queremos fazer o que Deus manda, mas naquele dia ele vai atar as tuas mãos e os teus pés e dizer assim, eu não vos conheço. Eu não sei quem é você. Eu não sei de onde você veio. Eu não sei por onde você está. Eu não tenho um compromisso contigo.
Você vai esperar o dia da sua morte para se arrepender? Quem lembra daqueles dois malfeitores que estavam lá na cruz com Jesus? Todos dois tiveram a oportunidade, não teve? Um à direita e outro à esquerda. Um blasfemava e o outro estava dizendo: lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Aquele que estava reconhecendo a Jesus, a Bíblia diz que ele disse assim para ele: olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E o outro, irmãos? E o outro? Alguém já viu falar para onde ele foi? Qual foi o lugar da morada dele? O resto da vida? É por isso que a salvação, queridos, ela é individual. O propósito de Jesus na cruz foi para salvar os dois, porque aquelas duas almas precisavam da salvação. Mas só um foi salvo. Aí a gente se pergunta, por que Deus, no meio da nossa família, gente para tudo quanto é lado, mas Ele vai fazer o quê? Separar os bodes das ovelhas, os justos dos ímpios, os santos dos profanos, os retos e sinceros diante da presença de Deus, e os ingratos por aquilo que Ele fez por nós e não reconhecemos. Já pensou você, aquele chicote batendo na tua costa, aquela lança, queridos, perfurando o teu peito, aquela coroa de espinho na tua cabeça que perfurava o crânio dele? Já pensou, queridos irmãos em Cristo Jesus, aquela cruz pesada na tua costa? Ali era para mim e para você, mas Jesus disse: Pai, eu vou sofrer por eles, eu vou derramar o meu sangue por eles, para que eles possam ter o direito de vida eterna. Vida eterna com Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte eterna. Mas o dom gratuito em Cristo Jesus, o nosso Salvador, é a vida eterna. Vida eterna com Ele, para todo o sempre. Fica de pé esta noite. Tem alguém que precisa de oração?